Caiu uma chuva muito forte, né? Amém? Vamos orar mais uma vez? Você pode por um instante aí curvar a tua cabeça, aquietar o teu coração agora, aquietar teu corpo. Vocês estão andando tudo aí no fundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós podermos estar na tua casa, Senhor. Deus, obrigado por esta chuva que caiu, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, obrigado pela vida de cada um que já está aqui, aqueles que estão em suas casas. Deus, que nós possamos glorificar o teu nome e agradecer ao Senhor por mais um dia, Pai. Deus, que nesta noite esta palavra venha de encontro com cada coração, com cada vida. Senhor, ó Pai, como nós temos ouvido do Senhor nesses dias, Pai. É um tempo de fundamentarmos, de alinharmos, de nos posicionarmos, Pai. E eu quero, Senhor, nessa noite liberar essa palavra, que esta palavra, Senhor, possa trazer Senhor, atenção, que esta palavra possa trazer, Senhor, uma conexão com o Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode abrir tua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 4, João no capítulo 4, versículo 24, hoje eu quero falar a respeito da vida espiritual. Diga assim comigo: eu tenho uma vida espiritual. E o reino do Espírito, ele é muito mais real do que o reino material. Nós estávamos conversando isso ontem, eu e o pastor Mário no carro, nós estávamos falando a respeito disso. Talvez nós não discernimos o reino espiritual e tudo que acontece no reino do Espírito. Nós vemos uma geração que vive muito pela razão e por seu próprio conhecimento. Nós vemos dias onde as pessoas, elas tentam entender, nós cantamos aqui, ninguém consegue explicar Deus. Porque as pessoas, elas tentam entender Deus, explicar Deus, pela sua própria razão. Elas tentam julgar o momento que elas estão passando, pela sua própria razão. Nós vemos dias onde aquilo que é tangível, é muito mais real do que aquilo que é intangível. Mas o texto de João, Jesus conversando com uma mulher, ele faz uma afirmação fortíssima, que por mais que a gente fale assim, eu entendo, eu sempre entendi dessa maneira, talvez a nossa movimentação não é de acordo com aquilo que nós entendemos. João, ele diz assim, João capítulo 4, no versículo 24, Deus é o quê? Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em verdade. Jesus, ele está dizendo isso para uma mulher que estava preocupado com o lugar de adoração. Jesus estava dizendo isso para uma mulher que estava preocupada onde se deve adorar, em Jerusalém, no monte onde os meus pais sempre me ensinaram, onde que é o lugar de adoração? E Jesus diz para aquela mulher assim, olha, deixa eu quebrar algo que foi construído pela religião dentro de você. Deus, ele é Espírito. Deus, ele está tanto em Jerusalém como lá no Monte Gerizim. Deus não se move geograficamente. E por Deus ser Espírito, ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram como? Diga comigo assim, em espírito e em verdade. Então Deus não está nem aí
Se você está com a mão levantada, se você está com a mão abaixada, se você está sentado, se você está andando, se você está deitado, se você está de joelho, tudo isso são protocolos humanos, são protocolos da religião. Nós temos protocolos que dizemos assim: Deus responde a oração se eu estiver de joelho, porque a oração de joelho ela é mais poderosa. Deus responde oração no monte, porque o monte é power, o monte a folha acende, o monte nós vemos o sobrenatural de Deus. Não, Deus é poderoso, e para Deus se movimentar, a igreja tem que estar lotada, o louvor tem que estar aquele louvor que rompe. Quem disse? Esses são protocolos humanos que nós vamos criando ao longo da nossa construção religiosa. Isso são coisas que nós vamos aprendendo e nós vamos trazendo para a nossa vida. Muitos momentos da minha vida eu já orei de joelho e Deus respondeu de maneira gigantesca. Já fui no monte e já vi mato acender. Quem já viu mato acender? Os matos ficam tudo aceso, parece que está tudo fluorescente no monte. Você fala: Deus, que negócio maluco é esse? E eu lembro que uma vez eu fui no monte, os matos tudo acendeu, um jovem encheu o bolso de mato, aí desceu com aquele bolso tudo aceso, parecia a lanterna de um celular. É coisa inexplicável, para quem nunca viu diz: isso é doideira, mas eu já vi. Só que ele chegou lá no pé do monte e falou: acabou a bateria, apagou o mato, só estava com o bolso cheio de mato, porque aquilo que Deus fez, ou o que aconteceu, era algo sobrenatural para aquele lugar, era lá para o monte, não para o pé do monte. Tem coisas que Deus faz aqui que não vai fazer na sua casa, porque o ambiente gerado manifesta coisas sobrenaturais. Amém? Mas também eu já tive experiências com Deus sobrenaturais sozinho. No início da minha conversão eu li um livro, muito depois criticado por alguns, elogiado por outros, mas do Benny Hinn, o livro Bom Dia Espírito Santo. E eu, muito fervoroso no início da minha conversão, eu morava numa casa que tinha um corredorzinho lateral. Eu ficava o dia inteiro naquele corredor orando, eu ficava andando no corredor: Deus, em nome de Jesus e tal, e tal. Aí eu lembro que um dia eu enxerguei um anjo descendo naquele corredor, mas veio como um voo rasante, e eu gritei para minha esposa: Marinês, corre aqui. E aí ela correu no quintal lá, ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: tem uma unção de Deus nesse lugar. Eu pus a mão na cabeça dela, ela caiu, aí eu caí, ficou os dois caídos quase meia hora no quintal. Aí depois acorda os dois meio assim: onde nós estamos, quem somos? Fomos tomados por uma glória de Deus. Mas aí eu quis essa mesma manifestação depois em outro lugar, na igreja. Eu estava indo para a igreja, fui pregar naquele dia e não aconteceu nada, foi um negócio meio frio, meio desconcertante. Falei: Deus, e aquilo que aconteceu? Deus falou: foi para aquele momento, para aquela hora e para aquele lugar. Então essa mulher, ela estava com esse pensamento religioso: bom, Deus se manifesta no Monte Gerizim. E por isso hoje nós vemos uma geração de pessoas que não sabem para onde vão, pessoas que são levadas por ventos de doutrina, pessoas que dizem: Deus está usando tal pessoa, então eu só ouço tal pessoa agora. E tem pessoas que estão se tornando idólatras de pregadores. Tem pessoa que posta todo dia a frase de um pregador, do mesmo pregador, não posta um versículo bíblico, mas posta tudo que os pregadores dizem. Estão se tornando idólatras de homens. E aí Jesus fala para essa mulher: para, porque tem pregadores importantes, usados por Deus, sim, tem, mas a maior profecia é a palavra de Deus, a maior profecia é a Bíblia. E Jesus estava dizendo para aquela mulher assim: olha, não tem um lugar para se adorar, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em
verdade, seja dentro do trem, seja dentro do ônibus, seja dentro do carro, seja no seu quarto, seja no banheiro. Eu me lembro uma vez a Ana Paula Valadão testemunhando que Deus deu para ela um louvor quando ela estava tomando banho, e umas igrejas tradicionais estouraram com ela. Como assim? Deus falou com você pelada? Nu eu vim, nu tornarei. E Jesus pega essa mulher e fala assim: para, porque há uma realidade espiritual muito maior daquilo que os teus olhos podem enxergar. Há uma realidade espiritual muito mais poderosa do que os seus olhos podem ver. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para o homem, nem subiu ao coração do homem. Por isso que o mesmo Paulo vai escrever em Efésios: olha, o que Deus pode fazer por você é infinitamente mais. E por que Paulo está dizendo isso? Porque nós limitamos Deus na nossa caixinha religiosa. Nós achamos que Deus se movimenta dentro dos nossos padrões. Nós achamos que Deus se movimenta dentro da nossa cultura. Talvez você já tenha ouvido dizer assim, quando Lula ganhou para presidente, não falando mal do Lula, só exemplificando, quando Lula ganhou para presidente, algumas pessoas disseram assim: ah, agora Jesus volta, porque o Lula é a personificação do anticristo. Alguém ouviu isso? Será que Jesus vai voltar só para o Brasil? Porque daí você pergunta quem é Lula no Japão, os caras falam: nem imagino quem seja. Por que Jesus vai voltar? Porque o Lula ganhou? Não estou entendendo. Não há uma profecia de arrebatamento para um lugar específico, há para o mundo. Mas nós gostamos muitas vezes de julgar as profecias a partir do nosso quintal. Ah, as coisas estão dando ruim no Brasil, então Jesus vai voltar. Ah, começou a grande tribulação, por quê? Ah, porque o governo que nós estamos debaixo é um governo corrupto. Peraí, mas há milhares de nações no mundo que o governo é bom, e aí? Então Jesus vai voltar só para o país que o governo é corrupto? A nossa mente ela é muito limitada, e às vezes nós queremos limitar Deus dentro da nossa caixa. Eu me lembro uma vez, minha esposa, ela estava vendendo um produto muito caro, e ela foi oferecer esse produto caro para uma pessoa. E pensa numa pessoa: eu sou tímido, eu fico com vergonha por você, você não precisa ficar com vergonha, que se você tropeçar eu fico vermelho. E ela ia vender um produto para essa pessoa, e a hora que chegou a hora dela falar o preço, eu comecei a ficar roxo, eu comecei a ficar vermelho. Eu falei: ela vai falar o preço, ai meu Deus, ela vai falar o preço. Naquela hora eu lembro que eu falei assim: eu posso ir no banheiro? Porque eu fiquei com vergonha dela falar o preço do produto que ela estava vendendo. Meu Deus, que vergonha. E aí, a hora que ela falou o preço para a pessoa falou assim: nossa, que legal, eu vou querer sim. Ela vai querer? Vou querer sim. Na verdade eu vou querer 2. Eu falei: o quê? Eu posso falar qual o produto, né? Ela vendia colchão, aquele colchão da Nippon Flex, isso, era 10 mil reais um colchão. Meu Deus, ela vai falar o preço do colchão. E daqui a pouco era um pastor amigo nosso, o pastor falava: vou querer 2, um para mim, um para o meu filho. Eu falei: sério? E ele falou assim, e ela falou assim: como que o senhor vai querer pagar? À vista. Eu falei: nossa. E aí sabe o que a minha esposa me falou? Para de medir o outro pelo teu bolso. Você não tem condições de comprar um colchão de 10 mil, mas ele tem, por isso que eu vim aqui vender para ele. E nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós medimos Deus pela nossa incredulidade, nós medimos Deus pela nossa caixinha da incredulidade. Nós achamos que Deus não pode fazer porque nós somos incrédulos. E Deus fala: para de me medir pela tua incredulidade, eu sou muito maior do que você pode pensar ou imaginar. Nós achamos que para Deus agir, nós precisamos estar no culto onde um pregador famoso vai estar, porque a glória vai se manifestar e Deus vai agir. Ei, peraí, Deus opera lá no leito de um hospital, onde tem um enfermo orando.
Deus opera lá no teu quarto, quando você dobra o teu joelho e começa a clamar pela tua família, lá Deus opera. E era esta quebra de paradigma que Jesus começou nessa conversa com essa mulher. Para de dizer que é lá ou aqui, Deus é Espírito, e o mundo espiritual é muito maior do que você pode enxergar. Estava conversando ontem com o pastor Mário, talvez a probabilidade, não é afirmado isso nem confirmado, nem tem como se afirmar ou confirmar algo desse nível, mas talvez o mundo espiritual é 99% e o mundo material é 1% do que nós sabemos, mas nós vivemos muito pelo 1%, Deus não pode fazer, diga assim comigo, Deus pode fazer tudo, aleluia. Então, em primeiro lugar, conheça a Deus e creia no seu poder e na sua soberania. Porque nós vivemos dias onde as pessoas, elas se movimentam de maneira muito padronizada. Não, Deus age se eu fizer desta maneira. E muitas pessoas ignoram o reino do Espírito. E aí eu vou falar a partir de um ambiente religioso que é a igreja. Há anjos de Deus neste lugar, quem crê nisso? Amém. Há demônios circuncidando todo este lugar também, quem crê nisso? Não, os demônios não entram. Talvez tenha um demônio, eu não estou enxergando, mas talvez tenha um demônio aí do seu lado. Aí talvez você está brigando, você vai falar, tá mesmo. Que sentou do meu lado hoje. Mas aí você vai dizer assim, pastor, peraí, essa é uma igreja, como que um demônio entra aqui? Meu irmão, se o demônio acessou o céu, quem dirá a igreja? Chega todos os filhos de Deus, os anjos, tudo lá, para conversar com Deus, lá Jó capítulo 1, daqui a pouco, alguém sente um cheiro de enxofre, está fedendo aqui, tem um pé inchado aqui, aí fala lá que o quê? O diabo se apresentou diante de Deus para falar de Jó. Onde o diabo estava? Num ambiente santo, num ambiente puro. E nós não conseguimos às vezes dimensionar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Você pode ver num culto que as pessoas ficam mais no celular do que entendendo o que está sendo liberado. Nós vemos pessoas que bebem água toda hora, parece estar no deserto, né? Vai no bebedouro 10 vezes, vai no banheiro 15 vezes, porque não discernem o reino do Espírito. E sabe o que é isso? É guerra espiritual. Eu não sei se você já percebeu, mas é só você falar que vai orar, o celular toca. Imagine dentro de um culto, que a pessoa fica o culto inteiro assistindo a live, e aí depois fala assim, nossa, minha vida não é transformada, mas o que Deus tem falado com você, eu não sei o que postou no Instagram hoje. E tudo isso é lutas e guerras espirituais que nós não dimensionamos. Você quer ver uma coisa, uma luta espiritual que você talvez vai rir, mas que é verdadeira? Quem já entrou no quarto para orar e teve vontade de ler a Bíblia? Aí a pessoa fala assim, eu vou orar 1 hora hoje. Aí entrou lá no quarto e começou a ler a Bíblia. Aí ficou 59 minutos lendo a Bíblia. Aí falou, Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. E saiu do quarto. E se eu te disser que pode ter sido o diabo que falou para você ler a Bíblia? Aí você vai dizer assim, pastor, está amarrado em nome de Jesus, até parece que o diabo vai falar para mim, ler a Bíblia. Você entrou no quarto para fazer o quê? Orar. E você fez o quê? Você orou? Não. Você? Mas não é a mesma coisa? É claro que não. A Bíblia me alimenta, mas a oração gera relacionamento com Deus. Aí tem pessoas que dizem, eu vou orar. Aí o diabo fala, não ora nada, lê a Bíblia hoje. Aí você sai todo satisfeitão do quarto, 1 hora com Deus, fiquei lendo a Bíblia, mas você entrou para orar, você entrou para guerrear, você entrou para batalhar. Eu estava falando aqui para o Ministério de Intercessão esses dias, às vezes nós não entendemos quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos soldados. Olha para a pessoa que está ao teu lado, fala, você é um soldado.
Agora imagina você é um soldado do exército de Deus, você tem uma arma na mão, mas no momento que você tem que empunhalar essa arma na mão para guerrear contra o inimigo, você pega a Bíblia para orar. Quem já assistiu o filme de bandido, lá de policial? Você já viu aquele sniper? Quem já viu o sniper? Aquele policial que fica lá no pico de um prédio, em algum lugar muito escondido, a 200, 300 metros de distância, com uma arma. Já viu isso? Agora imagine esse sniper esperando o alvo aparecer e mexendo no celular. Opa, ele está aqui com o dedo no gatilho. O amor, agora não vai dar, eu estou esperando aqui, o bandido vai passar. Aí todo o exército está esperando o quê? Não, nós estamos tranquilos, porque o sniper está lá, ele vai atirar, ele vai matar o bandido. E está lá o sniper assim, calma aí amor, calma aí, o bandido está para sair do banco, espera aí que eu vou atirar. Aí daqui a pouco vê maior tiroteio lá embaixo, o que aconteceu? Às vezes nós estamos assim com Deus, há uma guerra espiritual sendo travada e nós estamos distraídos, nós estamos preocupados com o celular, nós estamos preocupados com o que vamos comer depois do culto, nós estamos preocupados com tantas outras coisas e não guerreamos. Entramos num quarto para orar, lemos a Bíblia, acessamos o WhatsApp, fazemos tantas outras coisas, mas não liberamos palavras que destroem, que constroem no reino do Espírito. É a mesma coisa que entrar numa batalha, sendo um sniper, sendo um atirador, e ficar lendo o manual de instrução da arma na hora da guerra. Sabe, nós precisamos discernir o reino do Espírito, porque, por exemplo, quem está no louvor não está cantando, quem canta é Caetano Veloso, nós adoramos. Quem canta é Gilberto Gil, é Carlinhos Brown, esses cantam, nós não cantamos, nós adoramos, nós liberamos decretos de palavras no reino do Espírito. Amém? Por isso que nós liberamos aqui, não há ferrolhos, não estamos cantando, ai minha alma. Não, nós estamos liberando palavras no reino do Espírito. Então se o ministério de louvor não entender isso, vai ficar mais preocupado com a técnica do que com a adoração. As meninas da dança, quando dançam, elas não estão simplesmente dançando, elas estão guerreando com o seu corpo no reino do Espírito. O problema é que nós estamos preocupados tanto com o que se pode ver e ignoramos o que não se vê. Na hora de um culto nós ficamos dispersos com tantas coisas que estão acontecendo, aí depois saímos do culto assim, nossa, estou com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, tomou um monte de bolachada do diabo, está saindo tudo torto do culto, que foi para um lugar de adoração e não adorou. Eu me lembro de um filme que eu assisti chamado A Jornada. Passa esse filme em 1890 e pouco. Era um homem que ele escreveu um livro e ele queria tirar o nome de Jesus do livro. Ele queria escrever um livro de boas maneiras, e ele queria escrever um livro dizendo assim, roubar não pode, não é porque está na Bíblia, mas roubar não pode porque você defrauda o teu próximo. E aí um outro professor dessa faculdade criou uma máquina do tempo e manda esse cara que quer escrever o livro para o ano 2000. E esse homem chega no ano 2000, e ele vai numa igreja, ele começa a fazer parte de uma igreja, então leva ele para evangelizar. Aí ele vai evangelizar, ele bate nas casas, e o rapaz que evangeliza fala assim, olha, eu queria apresentar para você a nossa igreja. A nossa igreja é boa, a nossa igreja tem isso, a nossa igreja tem aquilo. E ele começa a falar para o cara assim, ei, fala que tem Jesus. Rapaz, as pessoas não querem ouvir isso, as pessoas querem ouvir as programações, as pessoas querem ouvir as benfeitorias, as pessoas querem ouvir sobre os eventos. Jesus elas vão ouvir a partir do momento que elas estiverem lá. Jesus ele é o centro da minha e da sua vida, mas o diabo ele quer roubar isso. O diabo ele quer tirar o nosso foco. O diabo ele quer roubar o nosso foco na adoração. E se nós não entendermos o que é batalha, o que é guerra espiritual, e nós falamos muito pouco sobre isso, talvez começaremos a falar muito mais a respeito disso, para que nós possamos entender
que nós batalhamos todos os dias. Então, se tem um filho seu que está te afrontando, começa a orar, para de chorar, vai para o quarto, começa a guerrear, começa a amarrar o demônio que está atuando na vida dele. O problema é que nós ficamos lá chorando num canto, falando assim: Deus, por que está acontecendo isso? Não, a nossa movimentação precisa ser no reino do Espírito, porque tem coisas que a nossa mente não vai alcançar, tem coisas que a nossa mente não vai entender, e nós estamos vivendo um evangelho hoje muito diluído, um evangelho muito natural. As pessoas, elas não vão mais ao culto porque estão indo para um lugar de guerra, um lugar de adoração. Não, elas vão para o culto porque hoje não tem nada, hoje eu vou para a igreja, hoje eu não estou, choveu, né? Irmão, eu cheguei aqui, estava um temporal, mas um temporal, que eu estou até sem meia, deu quase água no joelho para conseguir entrar na igreja. Cheguei aqui 5 horas, e era relâmpago, e o medo de relar no portão com aqueles relâmpagos. O Uber, vim de Uber hoje, o Uber sem freio, eu fingi que não percebi, o Uber pisava no freio, o carro ia assim, deslizando. Eu: Senhor, guarda esse carro em nome de Jesus. Cheguei no pico da chuva, e aí você pergunta para algumas pessoas: por que você não foi no culto? Porque choveu. Não, a chuva parou, era às 18 horas, o culto começou às 19, aí eu estava me recuperando da chuva, mas era dia de você ir adorar, de você batalhar, de você guerrear. Às vezes uma pessoa fala assim para mim: ai pastor, só faltei um domingo. Para uma pessoa que só vem domingo, faltar um domingo, ficou 15 dias sem congregar praticamente. Mas a pessoa leva para o lado muito natural: por que você não foi? Ai pastor, friozinho, chuva, ficamos em casa debaixo da coberta, mas a gente assistiu o culto. Não, assistir culto, o culto não é Netflix. Ah, mas eu fiz um pacote de pipoca e fiquei lá. Não, para assistir o culto na sua casa, então desliga tudo, fica de pé lá na frente da televisão assim: oh, aleluia. Mas ninguém fica, né? Eu também não. Quando eu assisto em casa, eu fico andando com o celular, vou lá dar uma acessada no Instagram, Facebook, volto para o culto, nem sei mais o que está falando, perdi todo o fio da meada. Nós não discernimos a guerra a qual nós estamos inseridos. Diga para a pessoa do teu lado: você está inserido numa guerra. Ah pastor, não é. Ah irmão, é. Ah pastor, não é. É. Ah, é irmão, é. Quem já teve preguiça de vir para o culto? Talvez hoje foi esse dia. Aí você falou: está amarrado, repreendido em nome de Jesus, capeta do inferno, chuta a preguiça e toma um banho, lava o rosto e vamos para o culto. Aí você chega aqui e fala: uau, ah, se eu tivesse faltado hoje, foi um dos melhores cultos que eu congreguei, que eu cultuei ao Senhor. Mas nós nos entregamos e não discernimos o reino do Espírito. Anda vindo para o culto. Aí um fala para o outro, o marido fala para a esposa: vamos hoje não, amor, vamos ficar em casa, vamos, faz uma pipoquinha lá, vamos assistir o culto. Irmão, o que eu fico mais feliz é que nós temos a internet hoje, glória a Deus, mas a internet seria o último recurso para a nossa adoração. Mas para muitos se tornou o primeiro, a igreja se tornou o segundo. Aí você vai falar assim: pastor, parece paradoxal, contraditório que você está dizendo. Você acabou de dizer que não tem problema se é lá ou aqui. Claro que não, desde que a sua casa se transforme de verdade num lugar de adoração. Não tem problema nenhum ficar em casa assistindo pelo YouTube, eu assistir depois, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Amanhã eu faço academia, às vezes eu faço exercício escutando pregação, não tem problema nenhum. Mas o lugar, a academia onde eu estou, ela se torna um lugar de adoração ao meu Deus, porque irmão, está lá o na academia, eu estou lá com fone, estou ouvindo pregação. Já contei aqui, né, que esse dia eu estava na esteira, falei: ô glória, esqueci que eu estava na esteira, no meio da academia. Não tem problema. O problema é nós não discernimos a movimentação espiritual. O problema é nós acharmos que tudo se dá de maneira natural. E nós vivemos hoje este evangelho que nós achamos que uma boa música, uma pregação bem construída e um tom de voz,
expressa a manifestação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já senti, deixa eu usar outra palavra, eu já fui mais impactado com uma pessoa que pregou, nós fomos, nós voltemos, nós subimos, a gente foi, do que pessoa toda letrada, que usou mais pensadores do que a Bíblia para pregar. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação, a pessoa citou Aristóteles, Platão e tantos da vida, e eu falei, uau, e quando que ela vai ler um versículo bíblico? Muito culto, nós vemos uma geração culta, mas de raso conhecimento bíblico. Nós vemos uma geração que as pessoas são muito cultas, falam muito bem, mas são frases repetitivas e frases de efeito, que estão muito distantes das verdades bíblicas, e para essas pregações, muitos estão, glória, aleluia, e aí você vai falar, uau, não há fundamentação em tudo isso. Nós às vezes vamos orar e nós ficamos mais chorando do que orando. Sim, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se movimenta através de nós, com gemidos inexprimíveis. Sim, tem momento que eu não tenho palavra, eu só choro, mas tem dia que eu tenho que enxugar a lágrima e me colocar como soldado. Por isso que eu gosto muito da figura do leão, porque o leão, ele mostra ele tem aquele olhar de garra, de determinação, de foco. Tem hora que eu tenho que tirar o coitadismo, a capa de coitadismo, e falar, capeta, aqui não, na minha casa não, você volta para o quinto dos infernos de onde você veio, mas aqui na minha casa você não tem autoridade para agir. Eu me lembro uma vez, minha esposa, ela é intercessora, profeta, mas uma vez uma pastora, a gente estava, não vou falar o lugar para alguém não conhecer, mas estava num lugar e manifestou um demônio, e a pessoa lá no banco, toda se estribuchando, e a pastora foi lá e falava assim com a pessoa endemoniada, você não quer sair? E essa pastora era toda delicada, e ela falava assim para aquela pessoa, toda manifesta de demônio, quase pediu licença, você não quer dar licença desse corpo? Por favor. Eu lembro que a minha esposa veio, irmão, que nem um foguete, falou assim, sai agora em nome de Jesus, a pessoa voou da cadeira e voltou ao normal. Tem hora que palavras doces não resolvem. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, abra lá a tua Bíblia comigo, que há uma guerra no reino do Espírito, e nós precisamos, irmão, ser uma igreja que tem discernimento do reino espiritual. O diabo vai fazer tudo para tirar a tua atenção, mas a distração, ela rouba os teus sonhos, os teus projetos e o teu futuro. A distração, ela faz com que a tua caminhada seja mais devagar. Eu não sei se você já esteve algum dia andando de carro com pressa e tem um lerdo na tua frente. Já aconteceu isso com você? Que você fala assim, irmão, tá passeando? Tipo, a minha esposa, às vezes eu falo, né? Às vezes eu estou dirigindo e falo, vamos estar turista na cidade, gente? Olha isso aí, parece turistano na cidade. Minha esposa fala assim, ele não sabe que você está com pressa. Eu falo, verdade. Mas Efésios, no capítulo 6, Paulo, ele fala a respeito do reino espiritual, e ele diz assim, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos e na força do seu poder. Diga assim, eu me fortaleço em Deus, eu me fortaleço em Deus. E quem é a força do meu poder? Deus. O problema é que nós vivemos dias onde as pessoas estão se fortalecendo em pessoas. As pessoas estão andando como se fosse com aqueles power bank. Já viu aqueles power bank? Que é aquela bateria portátil?
você carrega esse power bank na tomada, aí ele fica carregado e você guarda ele na bolsa. Se o seu celular estiver acabando a bateria, você conecta o teu celular nesse power bank, que é uma bateria portátil, e este power bank vai carregar o teu celular. Já viu isso? Tem gente que está se carregando no irmão do lado, tem gente que está se carregando em pregadores, tem gente que está se carregando em pessoas. Não, vai direto na fonte, se conecte na tomada. É isso que Paulo está dizendo, a sua força e o teu fortalecimento vem de quem? Vem do Senhor. Aí ele fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diga para a pessoa do teu lado assim, o diabo está te armando cilada. Aí a pessoa vai dizer assim, está amarrado em nome, está vendo como ele reconhece o reino do Espírito? E a gente fala, está amarrado, queimado, fulminado, exterminado, em nome de Jesus, sai, sangue de fogo, tem poder. Se deixar até assim, né? Sai fora. Mas a Bíblia diz que todo dia o diabo arma cilada, todo dia. Jesus falando a respeito da ansiedade, ele fala assim, basta cada dia o quê? Seu mal, há um mal para cada dia. Então eu tenho que acordar e orar, Senhor, eu estou indo para o campo de batalha, que o Senhor abra os meus olhos espirituais, e me dê discernimento, para que eu não seja enganado hoje, nos negócios que eu for fazer, que eu não seja enganado, num documento que eu tenho que assinar, que eu não seja roubado, numa palavra que eu disser, que eu não seja entendido errado, porque o diabo é especialista em distorcer palavras. Quantas vezes eu fui conversar com pessoas que estavam chateadas comigo, e ela falou assim, não pastor, porque você falou isso. Eu falei, eu? Não, você não falou, mas você quis dizer. Eu falei, eu? Ah não, mas você pensou. Eu falei, eu? Porque às vezes eu falo uma palavra, e o diabo ele pega aquela palavra no meio do caminho e distorce. Você quer ver isso na Bíblia? Quando Deus fala para Adão, se comer desta árvore certamente... Aí a serpente chega para Eva e fala assim, ó, se comer desta árvore, certamente não morrerás. O diabo pega a mesma palavra e acrescenta um não no meio do caminho. E Eva é enganada porque ela não atentou para uma palavra que foi colocada no meio do caminho. Às vezes nós somos roubados porque não discernimos o reino do Espírito. Nós vemos uma geração muito almática. Pessoas saem da igreja, por que vocês saem? Eu estou magoado. Não, sem brincadeira, irmão, eu vou te falar como pastor, como pai espiritual, mas tem hora que eu tenho vontade de pegar uns irmãos e fazer assim, ó, tá, vira homem, rapaz. Pastor, eu não vou vir mais na igreja, porque eu estou chateado. Pai, para de fazer bico. As pessoas acham que o diabo fica assim, ai que dó, para demônio, para, ele está chateado. Chateou, parou a brincadeira. Não, irmão. Ele vai para finalizar. Não adianta que se você ficar chorando numa zona de coitadismo, achando que o diabo vai falar, gente, trégua, parou, reino espiritual para, porque ele está chorando, coitado. Não, aí que ele vem para finalizar. Então nós precisamos discernir, e Paulo está dizendo isso. No dia mau se fortaleça no Senhor, e na força do seu poder. Então a nossa movimentação, ela precisa ser espiritual. Quando a gente fala assim, irmão, entrega uma oferta profética, pronto, agora tem que entregar a oferta profética. Quando a gente fala de algo profético, o que é ser profético? É eu movimentar, acreditando que o reino espiritual está trabalhando em favor daquilo que eu estou liberando. Mas nós não, vai no culto hoje, não vou. Aí o diabo fala assim, yes, menos um domingo. Yes. Aí tem pessoa que fala, vai no culto quinta-feira, não vou, cansado, dor nas pernas, dor na coluna. Aí o diabo fala assim, yes, menos um dia vencido. E aí nós falamos assim, irmão, por que você não foi no culto, pastor, aqui? Choveu, né? Diga assim comigo, tudo é espiritual.